Saudamos a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e convidamos para a nossa reflexão semanal, hoje continuando na quarta petição do Pai Nosso, então nossa segunda reflexão, hoje sobre o tema Casa e Lar. Que Deus, o nosso bondoso Pai Celestial, abençoe a todos neste momento e sempre. Na quarta frase ou na quarta petição do Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E repetimos, como dissemos na última semana, no Catecismo Menor de Martim Lutero, ele então pergunta: e o que significa isto? E ele mesmo responde: Deus, em verdade, dá o pão de cada dia, mesmo sem a nossa prece, a todos os homens, também aos ímpios. Mas suplicamos nesta petição que nos faça reconhecê-lo e receber com agradecimento o pão nosso de cada dia. E diante da pergunta, o que significa o pão de cada dia? Lutero responde: tudo que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como, por exemplo, comida, bebida, vestes, calçados, casa, lar, campos, gado, dinheiro, bens, consorte fiel, filhos piedosos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, bom governo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, bons vizinhos e coisas semelhantes. E diante disto, nós então queremos refletir casa e lar. O que vem a ser isto? A petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, inclui sim, casa e o lar. A casa na qual nos acolhemos como família é parte do pão de cada dia, pois sem o lar, a nossa família, nós não seríamos quem somos e a nossa vida não seria a mesma que é. E, neste caso, a família ficaria ao relento e não teríamos a segurança, o abrigo e o aconchego do nosso lar. A vida das famílias anda cada vez mais complicada, é verdade. E não é tudo culpa do sistema ou da sociedade. A culpa é das pessoas. Sua, minha, é a nossa culpa. Vejamos, primeiro, os momentos de comunhão são cada vez mais escassos. Segundo, as famílias cada vez mais cheias de compromissos sociais e financeiros. Terceiro, todos os integrantes da família precisam trabalhar fora de casa para obter o sustento. E quarto, na vida urbana do século XXI e também pós-pandemia, os horários são cada vez mais variados. Por isso, estimados, vamos refletir assim, onde encontrar segurança na atual realidade em que vivemos? E a resposta poderia ser o lar, a família. Nossa saúde física, emocional e mental depende desse espaço de acolhimento que é a nossa família, o nosso lar. É nela que nos refugiamos quando as tempestades da vida se abatem sobre nós. E você, estimado amigo e irmão, como está o seu lar? Sim, casa, o lar, não são coisas secundárias para o Pai Celestial. São essenciais, são tão importantes como o comer e o beber, como o vestir, por exemplo. Quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos fazendo duas coisas. Primeiro, estamos agradecendo pela casa e o lar que Deus graciosamente nos dá. E segundo, intercedemos para que cada pessoa, cada ser humano tenha um lugar para dormir e proteger-se, tenha o aconchego e a segurança de um lar, tenha uma família. Segundo momento de nossa reflexão, precisamos destacar que Deus sempre
ou melhor, Deus supre os meios para a nossa sobrevivência. Em Atos capítulo 18, versículo 3, o apóstolo Paulo chega na cidade de Corinto e ali se hospeda na casa de um casal de judeus que, junto com muitos outros, foram expulsos de Roma. Hospedou-se numa casa cujo casal tinha a mesma profissão que ele, fazedor de tendas. Hoje diríamos eram pedreiros ou construtor. O trabalho faz parte da vida do ser humano e mesmo antes de cometer o pecado e ser expulsos do paraíso, Deus tinha dado trabalho para Adão, cuidar e cultivar o jardim do Éden, e para auxiliar Adão, Deus criou e deu ao homem uma auxiliadora, como lemos em Gênesis capítulo 2. Infelizmente, o trabalho criado para alegria e prazer com a queda em pecado trouxe uma série de dificuldades para o próprio ser humano, como lemos em Gênesis capítulo 3. Mesmo assim, Deus continuou a considerar o trabalho como um bem, tanto que, em sua palavra, sempre incentivou os que nele confiam para que sejam pessoas trabalhadoras, que se alegrem e recebam com gratidão o que Deus concede por meio do trabalho honesto e honrado. Deus, através do nosso trabalho honesto e honrado, nos quer dar aquilo que necessitamos para a vida e que tenhamos com que ajudar uns aos outros. Sendo assim, confiemos sempre em Deus, o nosso Criador, que sempre supre os meios para vivermos aqui neste mundo. Lutero ainda fala em família ou família piedosa. Sim, como família piedosa, o apóstolo Paulo, por exemplo, em Colossenses 3, 18 a 23, entende aquela família que teme a Deus acima de todas as coisas, que crê no Senhor Jesus e no dia a dia da sua vida busca viver conforme o ensino bíblico. Não é nenhuma família especial. É uma família temente a Deus e, como tal, vive o seu dia a dia. Vive a rotina diária com os afazeres comuns a uma vida urbana ou rural de nossos dias. Vive os compromissos diários, mas sempre buscando, acima de tudo, aceitando e seguindo a orientação da palavra de Deus. Colossenses 3, 23 e 24, o apóstolo Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Uma família piedosa é tão importante como, aliás, uma família piedosa para nós é tão importante como o pão de cada dia para a nossa vida. E ainda, Lutero, na explicação da petição, fala de bom governo. É isto, um bom governo. As autoridades civis que governam o país igualmente fazem parte do pão nosso de cada dia. E é por isso que Paulo admoesta a que oremos pelos governantes que foram eleitos para governar, em 1 Timóteo 2, versículo 2. E como cristãos, antes de votar no próximo pleito eleitoral, agora no mês de outubro, aqui em nosso país, precisamos examinar quem são os candidatos. Qual é a proposta de governo do candidato? Defende ele ou ofende ele a fé cristã? Segue ele ou persegue ele a fé cristã? Aceita ou rejeita a autoridade divina sobre ele
e sobre a nação que pretende governar? Quer ele governar para o povo e pelo povo, ou está envolvido em um projeto de poder, apenas pelo poder e o dinheiro? Caros amigos e irmãos, como pastor e cristãos que somos, não vamos nos envolver em política partidária. Não precisamos fazer isso, mas, como cristãos, conscientes de que um bom governo faz parte do pão nosso de cada dia, precisamos nos envolver, sim, nas decisões públicas, ao mesmo que decisões políticas. São aquelas decisões que afetam a nossa vida, a vida de nossa família, da igreja e da nossa sociedade. Sim, oremos pelos governantes, oremos ao escolher nossos futuros governantes. Isso é tarefa nossa como cristãos. E por último, lembramos ainda que Lutero também lembra de dizermos obrigado pelo pão de cada dia. E por último, então, vamos agradecer pelo pão de cada dia. É uma virtude cristã que facilmente podemos esquecer de praticar. Agradecer é um gesto de reconhecimento, uma atitude, um ato humilde e, ao mesmo tempo, um ato de grandeza. Jesus nos ensinou a agradecer a Deus. Na multiplicação dos pães e peixes, em João capítulo 6, primeiro Jesus agradeceu a Deus pelo pão e pelos peixes. E depois, num gesto de profundo amor, os distribuiu para alimentar a multidão. Receber com alegria e agradecer. Isso faz a diferença. Todos recebem o pão de cada dia. No entanto, alguns o recebem naturalmente como se fosse fruto exclusivo do seu esforço, do seu trabalho. Outros, no entanto, sabem que o recebem pela graça de Deus e por isso agradecem a Ele pelo pão recebido. Sejamos então agradecidos pelo alimento, pela vida, pela família, pela casa, pelo lar, pelos governantes, pela igreja, e não esquecer de agradecer a Deus pelo perdão diário de todos os nossos pecados por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo o que somos e temos é presente, é bênção que Deus concede. A vida, o nosso lar, o trabalho, o sustento diário, o ar, o sol, o calor, a chuva e o frio, o dia e a noite. Sim, tudo é dádiva de Deus para o nosso bem viver. Então, viva e viva bem esta vida que Deus dá, a qual Ele sustenta por graça e bondade sua. Amém. Desejamos a todos ricas bênçãos de Deus e agradecemos pela oportunidade de podermos estar juntos e convidamos para estarmos juntos novamente na próxima semana, em que trazemos nossa reflexão semanal. Fiquem todos com Jesus e até lá.